E hoje, pessoal, temos mais alguns agradecimentos especiais. E os agradecimentos especiais de hoje vão para Carol Oliveira e King Def. Muitíssimo obrigada mesmo, pelo grande apoio ao canal. E bem, pessoal, vamos ao resumo de hoje. A criada de cabelos castanhos lançou um olhar carregado de pura fúria contra Anneliese. Se sentindo humilhada depois de tantos anos de serviço, ela passou a gritar indignada. Em resposta, Anneliese a acusou de ter fugido diante do perigo, e relembrou o momento em que a criada abandonou Lucille, durante o ataque dos lobos. Em seguida, Anneliese chamou atenção para o medo estampado no rosto do garoto, e para a forma inadequada como ele havia chamado. A criada, tomada pelo desespero, se voltou imediatamente para o menino, quando ele recuou assustado, em um estado quase obsessivo, implorou para que ele confirmasse o vínculo entre os dois. Enquanto os gritos continuavam, Anneliese acolheu, e tentou tranquilizar o aterrorizado garoto de cabelos prateados. Em seu rosto, se podia ver claramente o medo intenso e a percepção gradual da verdade. Villard então ofereceu ao menino um raro momento de conforto e segurança. Depois disso, Anneliese começou a revelar silenciosamente algo mais pessoal. O grupo permaneceu reunido, enquanto a criada continuava caída no chão, completamente derrotada. A mulher de cabelos castanhos observava sem expressão o colapso de sua posição dentro da casa. Foi então que Lucille revelou que havia sofrido abusos por parte da criada, e que ela constantemente o culpava pela morte de sua mãe. A encarando diretamente, Lucille expressou que a havia odiado durante todo esse tempo. O garoto de cabelos prateados declarou em voz alta que nunca gostou dela. Tomada pela raiva, a criada gritou de volta, exigindo reconhecimento por tê-lo criado. Nesse momento, Lord Villard interveio, e ordenou que ela encerrasse imediatamente aquele escândalo. O homem de cabelos negros afirmou friamente que aquilo não era uma questão na qual uma serva deveria interferir. Com um olhar gelado, Lord Villard deixou claro que não pretendia repetir sua ordem. Logo depois, guardas chegaram ao local chamando por Lord Villard. Sem hesitar, ele ordenou que a criada fosse contida e retirada dali. Cercada pelos guardas, ela desabou em terror. Desesperada, implorou para ser libertada, e tentou justificar sua posição, mencionando sua ligação com o Lord Lucille. As crianças assistiram em silêncio, enquanto ela era arrastada para longe entre gritos. Um pequeno lobo cinzento ergueu os olhos na direção do homem de cabelos negros. Lucille e Edo observaram, enquanto o lobo permanecia calmamente sentado no chão. Lord Villard então se ajoelhou para retomar sua conversa com Lucille, e aguardou pacientemente sua decisão sobre o que desejava fazer a seguir. O menino ergueu o olhar e refletiu cuidadosamente sobre sua escolha em relação à besta. Em seguida, uma nota oficial confirmou que a criada havia sido demitida após a investigação de seus crimes. Mais tarde, Anneliese e Lucille caminharam juntos, por um corredor iluminado pela intensa luz do sol. Durante a conversa, Edwin comentou casualmente sobre a possibilidade de perder um braço ou até mesmo um olho. O grupo permaneceu reunido, enquanto discutiam o medo que ainda permanecia no coração de Lucille. Anneliese anunciou sua decisão de cuidar de Lucille por algum tempo. No jardim, Lucille estendeu a mão para acariciar o pequeno lobo cinzento. Uma luz azul mágica brilhou através do pelo do animal, que começou a saltar alegremente, enquanto a família observava a cena. Lord Villard explicou que a mana influenciava o comportamento de uma besta contratada. O Villard perguntou a Anneliese como estava o estado de seu ferimento. Em um momento de surpresa infantil, Anneliese percebeu que havia esquecido completamente que estava ferida. Ela explicou que o machucado havia desaparecido durante a noite. Lord Villard ouviu enquanto ela comentava sobre a confusão do garoto em relação à cura. Anneliese quis saber se havia algo errado, mas o homem respondeu que não era nada. Lord Villard então ofereceu um pedido de desculpas sincero por sua atitude no dia anterior. Admitiu que havia sido arrogante, sem conhecer toda a história. Também agradeceu a Anneliese por tudo que ela fez para ajudar Lucille, e pediu que continuasse observando o garoto de perto. Anneliese encarou o homem com uma expressão surpresa e os olhos arregalados. Com alegria, assumiu que tomaria a responsabilidade por Lucille. O Villard observou silenciosamente o sorriso brilhante e determinado da garota. Lord Villard anunciou que voltaria ao trabalho, e se preparou para partir. Anneliese acompanhou com o olhar, enquanto ele se afastava pelo jardim iluminado. Ela refletiu que, no fim das contas,
ele não era uma pessoa ruim. Logo depois, se lembrou da forma como havia sido tratada quando pediu água. Em sua memória, uma criada passou por ela, sem sequer lhe dar atenção. A narração ressaltava que o tratamento recebido das outras empregadas também não havia melhorado. Anneliese concluiu que o mestre, provavelmente, nunca ouviu falar sobre o comportamento dos serviçais. Na cozinha, funcionários ocupados e impacientes mandaram que a jovem saísse do caminho. Anneliese ficou assustada com a movimentação frenética e o barulho intenso do local. Pouco depois, uma empregada lhe entregou a tarefa de levar um sanduíche para Lord Julius. Ela ficou sozinha no corredor segurando a bandeja com a refeição. Enquanto caminhava, começou a suspeitar que os funcionários apenas estavam despejando tarefas sobre ela. Ao abaixar o olhar para a bandeja destinada a Lord Julius, percebeu algo estranho. Havia apenas um sanduíche simples, e sem qualquer acompanhamento. O que a fez estranhar se aquilo realmente era tudo? Anneliese então se lembrou da refeição luxuosa que Lucille havia recebido, deixando ainda mais evidente a pobreza daquela refeição. Em seguida, se recordou de Edwin ao lado de Lord Villard, percebendo com clareza o enorme contraste no tratamento recebido por cada um. O pânico tomou conta de Anneliese, quando ela começou a suspeitar que aquilo pudesse ser mais um caso de abuso infantil. Ao chegar diante de uma grande porta ornamentada, ela parou por um instante e se preparou mentalmente para o encontro. Um jovem de cabelos prateados abriu a porta e lançou um olhar de leve curiosidade para Anneliese. Sem dizer muito, estendeu a mão e pegou a bandeja que ela carregava. Logo em seguida, se virou para voltar ao quarto e tentou dispensá-la friamente, ignorando sua tentativa de impedi-lo. Sem aceitar aquela atitude, Anneliese entrou abruptamente no quarto e exigiu em voz alta que ele esperasse. O rapaz então voltou o olhar para ela. Em um instante, marcado por uma atmosfera silenciosa e melancólica, cercado por rosas azuis, o rosto distante do jovem de cabelos prateados ficou evidente. Lord Julius se voltou para a garota e quis saber o motivo de ela estar insistindo tanto para que ele esperasse. Por dentro, Anneliese entrou em desespero, tentando encontrar uma forma natural de abordar a refeição extremamente simples diante dela. Então, exibindo um sorriso luminoso, comentou que havia notado que Julius parecia estar almoçando apenas um sanduíche. Julius respondeu friamente, para que ela cuidasse da própria vida, e fechou a porta com firmeza diante dela. Anneliese permaneceu imóvel no corredor, atordoada pela rejeição silenciosa e impessoal. Mais tarde, no jardim iluminado, Edwin perguntou se era de seu irmão, Julius, que ela estava falando. Anneliese confirmou seu interesse, enquanto, ao fundo, Lucille brincava com o lobo branco. Edwin admitiu que sabia muito pouco sobre o irmão mais velho, o que decepcionou Anneliese. Ela ficou surpresa com a falta de proximidade entre os dois irmãos, mas Edwin explicou que Julius sempre foi alguém difícil de compreender. Segundo Edwin, Julius era ainda mais recluso do que Lucille, o que deixou Anneliese bastante surpresa. Ele também a advertiu para não importunar Julius, enquanto Lucille continuava brincando alegremente com o lobo. Por fim, Edwin explicou que Julius permanecia em seu quarto por vontade própria, o que fez surgir ainda mais dúvidas na mente de Anneliese. Edwin observou Anneliese, enquanto a luz do sol atravessava as árvores do jardim. Então contou que Julius era profundamente apegado à mãe e que, desde a morte dela, não saía mais do quarto. Também comentou que a relação entre Julius e o pai era bastante conturbada. De repente, percebendo quanto havia revelado, Edwin ficou agitado e começou a reclamar consigo mesmo por estar compartilhando tantas informações pessoais com ela. Anneliese soltou uma risada quando ele insistiu que não estava ajudando, apenas ajudando Lucille. Anneliese sorriu diante da atitude defensiva de Edwin, achando engraçado como ele agia, como alguém muito experiente e cheio de conhecimento. Pouco depois, Lucille se aproximou acompanhado do lobo e chamou Edwin antes de voltar sua atenção para Anneliese. O Lucille ergueu os olhos para ela e pediu para saber seu nome. Por um instante, os olhos de Anneliese se arregalaram em surpresa diante da pergunta inesperada. Em seguida, ela abriu um sorriso radiante para Lucille. Ele permaneceu olhando para ela e murmurou baixinho o nome dela. Logo desviou o olhar timidamente, com o rosto levemente corado ao reagir à presença luminosa dela. Edwin percebeu a reação e quis entender o que estava acontecendo, mas Lucille mudou de assunto e trouxe à tona a ideia de escolher um nome para o lobo. O lobo branco ergueu a cabeça alegremente
e seus olhos vermelhos pareciam brilhar de animação sob a luz do jardim. Tanto Edwin quanto Anneliese incentivaram Lucille a escolher sozinho o nome da criatura. Lucille ficou observando o lobo pensativamente, enquanto considerava a responsabilidade da tarefa, segurando a própria manga. Admitiu que não tinha muita habilidade para dar nomes. Anneliese o tranquilizou, e disse que tudo ficaria bem. Enquanto se aproximava do lobo, ela o abraçou e explicou que o nome ideal deveria ser aquele usado pela pessoa de quem ele mais gostava. Tomado pela felicidade, Lucille abriu um grande sorriso e prometeu chamar o nome inúmeras vezes. Os três acabaram compartilhando aquele momento em meio a risos leves e descontraídos. Edwin observava os dois de trás de uma árvore, com uma expressão contemplativa. Depois de algum tempo, anunciou que voltaria para o treinamento, enquanto Lucille o chamou antes que fosse embora. Anneliese agradeceu a Edwin por ter compartilhado com ela informações sobre seu irmão e sua família. Edwin fez uma breve pausa, e antes de partir, disse para Anne levar Lucille para dentro, em breve, surpreendendo Anneliese ao chamá-la por aquele apelido. Em seguida, Edwin se afastou lentamente, enquanto Anneliese e Lucille permaneceram no jardim. Um sorriso amplo e genuíno surgiu no rosto de Anneliese, que sentiu uma agradável sensação de calor e progresso. Mais tarde, Anneliese caminhou pelos corredores silenciosos da mansão, e percebeu que Lucille finalmente havia adormecido. Ela ergueu os olhos para cima, com uma expressão curiosa e questionadora. Anneliese desviou o olhar e mergulhou em pensamentos, se lembrando das palavras recentes do jovem de cabelos prateados. Ao chegar à cozinha, Anneliese refletiu se deveria levar a refeição de Julius. Uma criada informou que o servo pessoal dele havia retornado naquele dia. Anneliese permaneceu em silêncio, enquanto seus grandes olhos verdes demonstravam os pensamentos que guardava para si. Em outro momento, Julius rejeitou duramente qualquer interrupção, deixando claro que ninguém deveria se intrometer em seus assuntos. Isso fez ela se lembrar que sua mãe agora é a madrasta e ela, a meia-irmã. Enquanto caminhava pelo corredor, Anneliese decidiu manter distância. Ela recordou uma discussão anterior e desejou evitar outro confronto cheio de gritos. Porém, o som de uma música interrompeu seus passos, no instante em que pensava em voltar. Parada no corredor iluminado pela luz do sol, Anneliese começou a se perguntar quem seria a origem daquela melodia. Encantada pelo som, ficou refletindo sobre como aquela música era bela. Ao chegar diante de uma grande porta, Anneliese imaginou que talvez tivesse encontrado a fonte da melodia. A lembrança de Julius confirmou que aquele era realmente seu quarto pessoal. Anneliese permaneceu parada na entrada por alguns instantes, observando a situação com profundo interesse. Dentro do quarto, Julius tocava em seu violino de madeira, uma melodia comovente e cheia de emoção. Sombras se estendiam pelo cômodo, enquanto Julius permanecia absorto em sua música. Do lado de fora da porta fechada, Anneliese permanecia em silêncio, escutando atentamente a apresentação. Sentada junto à porta, ela se encolhia, para ficar mais próxima e ouvir melhor a bela melodia. Apoiando o queixo sobre os joelhos, permanecia completamente encantada pelo som que preenchia o ambiente. Com a cabeça baixa, Anneliese percebeu uma profunda melancolia, escondida na música. A melodia despertou lembranças nostálgicas de sua mãe, e da vida que haviam levado no passado. Em um momento de destaque, Julius aparecia tocando com intensa concentração, e uma profundidade emocional evidente. A apresentação chegou ao fim, quando Julius abaixou lentamente o arco no cômodo silencioso. Depois de terminar, permaneceu olhando para baixo, com uma expressão carregada de dor. De repente, a porta se abriu, revelando Anneliese sentada no chão do corredor. Ao notar sua presença, Julius percebeu que ela estava ouvindo sua apresentação. Ele soltou um suspiro cansado, demonstrando exaustão e um leve incômodo por encontrá-la ali. Anneliese ergueu o rosto para encará-lo, enquanto lágrimas começavam a se acumular em seus olhos verdes. Em voz alta, ela se desculpou, e logo em seguida, saiu correndo pelo corredor iluminado. Julius observou sua fuga, tomado por surpresa e confusão. Uma lembrança então surgiu, o jovem Julius tocando violino para sua amada mãe. A sua mãe estendeu a mão e acariciou a cabeça do pequeno Julius. A mulher de cabelos escuros sorriu calorosamente, com uma expressão transbordando amor maternal. Os olhos de Ana se arregalaram,
Tomados por uma mistura de choque e tristeza, Julius colocou a mão nos próprios cabelos prateados. Em um momento de angústia e frustração, sozinho em seu quarto, sua expressão demonstrava um conflito profundo e uma inquietação difícil de esconder. Nesse momento, uma empregada caminhava pela silenciosa mansão, imersa em seus próprios pensamentos. Uma criada de cabelos roxos observava silenciosamente, ao chegar à porta de Julius. Ao cair da noite, Anneliese permaneceu sentada em sua cama, contemplando a paisagem além da janela. Sozinha no quarto iluminado pelo luar, ela parecia mergulhada em reflexões silenciosas e serenas. Anneliese pensava na sensação melancólica que a música havia deixado em seu coração. Ao se deitar, permaneceu encarando o vazio. Enquanto pensamentos persistentes ocupavam sua mente, ela se virou diversas vezes na cama, incapaz de encontrar descanso, enquanto lidava com os próprios sentimentos. No dia seguinte, Anneliese espiou cautelosamente por trás de um pilar da mansão, esperava que permanecer escondida, evitasse qualquer encontro constrangedor. Caminhando em silêncio, tentou convencer a si mesma de que apenas passar pelo local não teria problema. No fundo, porém, admitia para si o desejo secreto de ouvir Julius tocar violino mais uma vez. Anneliese olhou ao redor com confusão, enquanto a criada de cabelos roxos continuava observando em silêncio. Perdida pelos corredores, começou a pensar que talvez tivesse pegado o caminho errado. Enquanto vagava pela mansão, questionava internamente se ainda estava seguindo na direção correta. Também se surpreendeu ao perceber que ainda não havia decorado completamente a estrutura da casa. De repente, uma voz chamando seu nome a fez se assustar. Ao notar a presença de Edwin surgindo atrás dela, com uma postura despreocupada, Anneliese deixou escapar seu nome em um sobressalto. Edwin perguntou o que ela estava fazendo, enquanto Anneliese reagiu com evidente confusão. Por fim, Anneliese parou diante de um par de grandes portas ornamentadas e soltou um leve som de surpresa. A garota ruiva, Anneliese, caminhava por um corredor intensamente iluminado, decorado com inúmeras pinturas emolduradas. Ao seu lado, Edwin a provocava, insinuando que ela pretendia roubar objetos de valor, mas Anneliese rejeitou a ideia com firmeza. Em seguida, ele comentou em tom de brincadeira que ela provavelmente não seria capaz de apreciar arte, o que a deixou bastante ofendida. Sem demonstrar grande interesse, Edwin questionou se observar pinturas realmente tinha alguma graça, e então a convidou para entrar na sala. Ao entrarem na galeria, Edwin disse que ela poderia olhar à vontade e prestar atenção em qualquer obra que chamasse sua atenção. Anneliese tentou convencer a si mesma de que aquelas pinturas não lhe despertavam interesse, até que algo específico capturou seu olhar. Ela parou diante de uma grande moldura, coberta por uma pesada cortina vermelha, e acabou se lembrando de sua visita anterior àquele lugar. Chamando Edwin, aguardou enquanto ele voltava o olhar para ela com curiosidade, apontando para a moldura coberta. Anneliese quis saber o que havia por trás da cortina. Sem dizer muito, Edwin puxou o cordão, a cortina se abriu, revelando o retrato de família ao lado de sua mãe. Edwin explicou que aquele retrato havia sido pintado quando sua mãe ainda estava viva. Observando atentamente o rosto da mulher retratada, Anneliese percebeu que Lucille não aparecia na pintura. Diante daquela cena, compreendeu o motivo de o irmão mais novo ter sido deixado de fora. Edwin comentou que, depois da morte da mãe, o retrato passou a permanecer coberto por um tecido. Anneliese observou, enquanto ele subia em um pequeno banco, para fechar novamente a grossa cortina vermelha. Depois de um momento em silêncio, ela demonstrou curiosidade sobre a convivência entre os irmãos, querendo entender se costumavam passar tempo juntos. Edwin admitiu que isso praticamente não acontecia. Ainda olhando para ele, Anneliese passou a refletir sobre os hábitos da família, e comentou sua impressão de que nobres costumavam realizar festas e fazer refeições em conjunto. Edwin respondeu com um comentário sarcástico sobre plebeus amontoados em salas cheias de gente, o que imediatamente desagradou Anneliese. Por alguns instantes, Edwin desviou o olhar, seu rosto assumiu uma expressão séria, como se tivesse mergulhado em pensamentos distantes. No silêncio da sala, ele soltou um suspiro cansado, enquanto ajustava a cortina de veludo. Com indiferença, encerrou o assunto, afirmando que não havia necessidade de ficarem vendo o rosto um do outro, e sugeriu que ela fosse embora. Anneliese permaneceu olhando para ele, tomada por um choque silencioso.
e uma tristeza que demorou a desaparecer. Mais tarde, sob o céu noturno, Anneliese apresentou ao Lord Villard um relatório sobre as atividades recentes de Lucille. Sentado diante de sua grande mesa de madeira, coberta por documentos espalhados, Lord Villard ouviu atentamente. Após analisar o relatório, ele reconheceu o trabalho dela, e informou que poderia encerrar suas tarefas e descansar naquela noite. Mesmo assim, Anneliese continuou parada diante da mesa do mestre, como se ainda tivesse algo importante que desejava dizer. Erguendo os olhos de seu trabalho, Lord Villard perguntou o que estava passando pela mente da garota. Anneliese então quis entender por que a família não fazia qualquer esforço para realizar as refeições em conjunto. Lord Villard permaneceu em silêncio e continuou concentrado nos documentos espalhados diante de si. Anneliese confessou que, no início, havia imaginado que os irmãos evitavam se sentar à mesa por causa de sua presença. Uma lembrança atravessou sua mente. O Duque, sua mãe e ela jantavam juntos, enquanto ela permanecia pensativa. A cena se misturou à imagem de Anneliese durante uma refeição, com uma expressão contemplativa e melancólica. Ela refletiu sobre as próprias suposições do passado, e percebeu que acreditava que a família escolhia comer em cômodos separados por sua causa. Enquanto ouvia a confissão sincera da garota, a mão de Lord Villard continuava se movendo pelo papel sem hesitação. Com frieza, o Villard declarou que não existia necessidade de todos se reunirem para comer. Naquele instante, Anneliese compreendeu que a verdadeira natureza daquela casa era diferente do que imaginou. A imagem do jovem Edwin surgiu em sua mente, carregando uma expressão solitária e dolorosa. Anneliese fechou a mão em um punho, ao perceber que aquele isolamento havia começado muito antes de sua chegada à mansão. Sem desviar a atenção de suas responsabilidades administrativas, Lord Villard comentou sobre o café da manhã. Anneliese voltou a olhar para ele com preocupação e dúvida, enquanto via continuar trabalhando sem interrupção. Lord Villard explicou que os horários de cada um não coincidiam, e por isso, refeições em grupo eram desnecessárias. Anneliese insistiu que ao menos uma refeição compartilhada seria suficiente, mas Villard respondeu que aquilo não era um assunto com o qual ela precisasse se preocupar. Ela permaneceu imóvel no escritório, e seus grandes olhos verdes refletiam o choque diante da frieza dele. Por um breve momento, o reflexo de Lord Villard apareceu em seus olhos, enquanto suas palavras permaneciam ecoando no ambiente. No escritório, Villard permaneceu sentado e enfatizou que, na realidade, eram completos estranhos. Anneliese ficou em silêncio, absorvendo as palavras diretas e distantes do Villard. Desviando o olhar, Villard admitiu que as observações dela talvez tivessem algum fundamento. Anneliese abaixou a cabeça, sentindo o peso do isolamento daquela família. Villard expressou sua gratidão pelo cuidado que ela dedicava a Lucille. Em seguida, declarou formalmente que jamais a havia considerado um membro de sua casa. Anneliese permaneceu imóvel, diante daquela fria declaração final do Villard. Um breve flashback contrastou as refeições solitárias que ela teve no passado com sua situação atual. Nesse momento, Anneliese percebeu que o isolamento dos irmãos não era causado por sua presença. Anneliese defendeu que o garoto merecia fazer as refeições junto de sua família. Villard descartou suas preocupações, afirmando que reunir todos à mesa era simplesmente impossível. Sem aceitar aquela resposta, Anneliese exigiu uma explicação, enquanto Villard suspirava diante de sua insistência. Ao mencionar Julius, Villard permaneceu firme em sua decisão de não mudar nada. Anneliese contestou novamente, sugerindo que talvez os horários não fossem o único obstáculo. Com determinação, declarou que encontraria uma maneira de reunir aquela família. Lord Villard ficou completamente desconcertado com a repentina explosão de paixão e convicção da garota. No dia seguinte, Anneliese refletia sobre seu próximo passo, enquanto caminhava pelo jardim iluminado pelo sol, observando de longe. Acompanhou Lucille brincando do lado de fora, com um pequeno lobo. Ela temia que, naquele momento, Julius considerasse sua presença apenas um incômodo. Escondida atrás de uma árvore, Anneliese admitiu para si mesma que começava a perder as esperanças. Foi então que Edwin surgiu por trás de outra árvore. Pegando Anneliese de surpresa, já no jardim iluminado, ela percebeu que algo estava errado, e ele revelou o objeto que segurava nas mãos, um brinquedo que estava quebrado. Edwin explicou
que o brinquedo havia sido um presente de sua mãe, antes do nascimento de Lucille. Também confessou que resgatou o objeto antes que fosse descartado. Anneliese e Edwin passaram a se preocupar com o impacto que aquele brinquedo quebrado poderia causar. Nesse instante, Lucille apareceu de repente, e quis saber o que os dois estavam fazendo. Surpresos, Anneliese e Edwin entraram em pânico, e tentaram esconder o objeto, para não ferir os sentimentos de Lucille. Anneliese rapidamente escondeu o brinquedo, dentro de seu bolso. Edwin mudou de assunto imediatamente, e perguntou qual era o nome do cachorro. Lucille revelou que havia dado ao cão branco o nome de Cocô. Enquanto o animal rosnava de maneira brincalhona, explicou que escolheu esse nome, depois de ler um livro sobre cocos. O garoto de cabelos prateados ergueu o olhar com uma expressão de pura e inocente admiração. Anneliese e Edwin observaram o raciocínio do garoto com expressões carregadas de ceticismo. Em sua mente, Anneliese chegou a imaginar um diagrama explicando a lógica de Lucille, que associava a cor marrom ao branco, para justificar o nome do cachorro. Ainda assim, acabou completamente dominada pela fofura dele, sentindo o coração amolecer diante da cena. Edwin cobriu o rosto com vergonha, tentando lidar com o momento adorável. Anneliese concordou com entusiasmo, que o nome Cocô era absolutamente perfeito para o cachorro. Então, Lucille comentou que todos eles também eram Cocô. Conforme o clima ao redor parecia se iluminar, Edwin foi responder, mas Anneliese tapou sua boca. Com esse movimento o brinquedo fez barulho, a fazendo reagir em completo choque, sem conseguir esconder o nervosismo. Ela começou a se atrapalhar nas palavras, enquanto tentava justificar seu comportamento agitado de antes. Para sustentar sua desculpa, afirmou apressadamente que Edwin havia trazido uma fita, segurando uma fita azul nas mãos. Anneliese teve uma ideia repentina. Para mudar o clima, Anneliese chamou Lucille para perto, se preparando para mostrar o que haviam feito. Cocô descansava tranquilamente sobre a grama ao lado de uma bola amarela. Lucille ficou incrivelmente adorável, com uma pequena fita azul presa em seus cabelos. Edwin e Anneliese admiraram o garoto de cabelos prateados, usando o laço, entre as flores iluminadas pelo sol. Anneliese sorriu calorosamente para o menino. Lucille ergueu o olhar de forma contemplativa, apreciando silenciosamente a sensação de estar junto deles. Com um largo sorriso e a pequena fita azul nos cabelos, ele parecia genuinamente feliz. Então, Anneliese sugeriu que os dois almoçassem juntos com Edwin naquele dia. Edwin reagiu surpreso, enquanto Lucille se voltou para o irmão, e demonstrou o desejo de se juntar a ele. Os olhos de Edwin se arregalaram, ao perceber o pedido direto e cheio de expectativa de Lucille. Lucille encarou o irmão com grandes olhos brilhantes. Depois de hesitar por um momento, Edwin acabou cedendo, e admitiu que fazer uma refeição em grupo não era impossível. Decidido, Edwin resolveu avisar Rosa, a criada, sobre o plano do almoço conjuntos. Anneliese fechou as mãos com força, determinada a não perder a coragem por causa de Lucille. Os dois garotos perceberam sua expressão, excessivamente séria, e demonstraram preocupação. Rapidamente, Anneliese afastou qualquer suspeita. Com um sorriso brilhante e claramente forçado, por dentro, renovou sua determinação, e decidiu tentar conversar com Julius mais uma vez. A cena então mudou para o corredor, onde Anneliese abaixou o olhar para os próprios pés, tomada pela frustração. Anneliese demonstrou aflição, ao perceber que não conseguia encontrar o quarto de Julius em lugar algum. De repente, uma criada de cabelos roxos a surpreendeu, ao questionar o que ela estava fazendo ali. Assustada, Anneliese deu um salto, enquanto a criada apenas a observava em silêncio, mantendo uma expressão impassível. A criada segurava uma bandeja com um sanduíche, de maneira indiferente. Disse para Anneliese ir embora, afirmando que não havia nada naquele local. Ao se afastar, Anneliese refletiu que o comportamento da criada havia sido definitivamente suspeito. Pouco depois, Anneliese parou ao perceber que havia ignorado um detalhe importante sobre a bandeja da refeição. Ela se lembrou da imagem da criada carregando a comida mais cedo, e concluiu que o sanduíche devia ser destinado a alguém que fazia refeições em um horário incomum. Em seguida, teve uma súbita revelação: aquela comida havia sido preparada para Julius. Um instante de choque tomou conta dela. Quando finalmente compreendeu a verdade, Anneliese ficou encarando uma parede vazia, exatamente onde tinha certeza de que deveria existir uma porta. Ao olhar alguns brinquedos de pelúcia por perto, passou a imaginar se o quarto havia simplesmente desaparecido. Mais tarde,
Já na sala, Anneliese apresentou sua teoria. Enquanto Edwin descansava em um sofá, Lucille estava sentada ao lado dela, enquanto os três discutiam o estranho desaparecimento do quarto. Edwin repreendeu Anneliese por estar ensinando rumores estranhos sobre a mansão. Para Lucille, os dois trocaram olhares intensos e concentrados. Depois de suspirar, Edwin sugeriu que fossem procurar juntos, pelo quarto desaparecido. O trio caminhou pelo amplo corredor iluminado, em direção ao local suspeito. Seguindo à frente, Edwin começou a examinar a parede, em busca de algum mecanismo oculto. Ele se agachou, se preparando para revelar o segredo usando uma ferramenta especial. Então explicou que um artefato mágico havia sido utilizado para tornar a porta invisível. Edwin mostrou um pequeno espelho de mão, que continha uma pedra mágica roxa brilhante, e demonstrou como localizar a porta ao bater levemente na superfície escondida. Logo em seguida, Edwin repreendeu Anneliese por não ter percebido o espaçamento óbvio entre as portas. Comentou que talvez sua consciência pesada estivesse impedindo que ela enxergasse com clareza. Nesse momento, Julius apareceu de repente e interrompeu os três, ao perguntar o que estavam fazendo ali. Edwin reagiu com absoluto choque quando Julius abriu a porta que até então permanecia invisível. Um close destacou o olhar frio e penetrante de Julius, enquanto observava o grupo de cima. Ao notar a presença do garoto, Lucille se escondeu atrás do vestido de Anneliese. Julius surgiu imponente à porta e quis saber o que todos estavam fazendo ali. Em seguida, lançou o olhar para Anneliese e procurou entender se ela precisava de algo dele. Edwin ergueu o artefato mágico e explicou que o haviam encontrado próximo ao quarto. Julius reconheceu imediatamente o objeto, o identificando como um anel de reflexão, que havia sido encontrado do lado de fora de sua porta. Edwin então comentou que Anneliese estava procurando o quarto de Julius. Julius observou os dois por alguns instantes, e constatou que ela realmente não havia conseguido encontrar seu quarto oculto. Anneliese permaneceu imóvel, encarando o homem alto de cabelos prateados, com os olhos arregalados. Com um sorriso frio, Julius comentou que havia escondido a porta justamente porque não queria vê-la. Anneliese e os dois garotos reagiram com um choque evidente. Logo depois, Julius afirmou que estava apenas brincando, enquanto Anneliese continuava em completo estado de nervosismo. Julius explicou que não havia preparado aquela armadilha, mas que conhecia quem era o dono do objeto. Decidiu devolvê-lo. Enquanto Anneliese escutava atentamente, ela e os meninos ficaram surpresos quando Julius sugeriu que o item provavelmente pertencia à sua criada. Em seguida, pediu desculpas pelo comportamento dela e explicou que sua empregada não gostava da presença de visitantes. Anneliese apenas concordou, observando Julius com uma expressão mais suave. Julius então deixou claro que seus pensamentos pessoais diziam respeito apenas a ele mesmo. Ao ouvi-lo, Anneliese percebeu que Julius era muito mais normal do que havia imaginado inicialmente. Anneliese então o convidou para compartilhar uma refeição. Julius reconheceu que todos costumavam comer separados, mas comentou que aquilo vinha dos hábitos antigos da família. Depois disso, Anneliese pediu que Edwin levasse Lucille e retornasse primeiro. Edwin concordou e saiu, deixando Anneliese sozinha com Julius. Julius a aconselhou a prestar mais atenção aos limites pessoais. Anneliese foi pega de surpresa quando ele se aproximou bastante dela. Julius explicou que não era contra o novo casamento e que sequer acreditava ter o direito de se opor a isso. No entanto, afirmou que a interferência de Anneliese era uma questão completamente diferente. O reflexo de choque apareceu nitidamente em seu olho verde. Sem demonstrar hesitação, Julius fechou a porta e a advertiu para não se envolver. Anneliese permaneceu sentada no sofá, abatida pelo encontro duro e inesperado. Enquanto refletia sobre as palavras de Julius, começou a se perguntar se, no fim das contas, não era ela quem estava sendo estranha. Anneliese questionava se simplesmente compartilhar uma casa era suficiente para que as pessoas fossem consideradas uma família. Enquanto estava perdida em pensamentos, uma criada se aproximou dela e informou que o banho já estava preparado. Anneliese ergueu o olhar e agradeceu pela ajuda. Naquele momento, percebeu o quanto dependia dos servos para praticamente todas as tarefas que não envolviam Julius. A criada soltou um suspiro antes de explicar claramente
Quais eram as expectativas da mansão? Ela insistiu que cuidar de Lucille era uma responsabilidade exclusiva dos empregados, e acusou Anneliese de estar tirando o trabalho de seus subordinados. Depois de ouvir mais uma repreensão, Anneliese se sentiu, como um verdadeiro saco de pancadas verbal, completamente esgotada. Ela seguiu em direção ao banho. Lucille a observava em silêncio. Com um olhar atento e sereno, Anneliese ajudou Lucille a entrar na banheira e pediu que ele levantasse os braços. O garoto pronunciou o nome dela, enquanto recebia um sorriso caloroso em resposta. Então, Lucille se desculpou por acreditar que estava causando problemas para ela. Anneliese passou a se perguntar se pedir ajuda aos criados impediria que continuasse sendo repreendida. Enquanto aguardava sua resposta, Lucille permaneceu em silêncio. Ela logo percebeu que Edwin provavelmente continuaria preocupado, independentemente do que ela fizesse. Lucille então demonstrou sua preocupação, acreditando que seu comportamento poderia realmente estar trazendo dificuldades para ela. Anneliese admitiu que ainda estava aprendendo as complexas regras daquela casa. Abrindo um grande sorriso, ela tranquilizou o garoto com toda a sua gentileza. Lucille ergueu os olhos brilhantes em sua direção. Anneliese confirmou com entusiasmo que considerava todos os seus esforços algo que valia muito a pena. Ao ouvir aquilo, Lucille respondeu com um sorriso radiante e incrivelmente feliz. Nesse momento, Anneliese refletiu sobre o quanto estava feliz por Lucille estar ali, com carinho. Deixou claro quanto o amava. Envergonhado, Lucille corou e passou a soprar bolhas na água da banheira, para esconder a timidez. Mais tarde, Anneliese secava os cabelos de Lucille, enquanto os dois compartilhavam um momento descontraído e divertido. Em outro lugar, Julius observava o céu noturno da sacada, sozinho, enquanto contemplava as estrelas. Refletia sobre seu encontro recente com Anneliese, sem perceber que ela o observava discretamente da entrada. Sozinho sob a luz das estrelas, ele murmurou palavras de frustração e permaneceu na varanda remoendo os acontecimentos recentes daquela noite silenciosa. Sua mente então retornou a uma lembrança dolorosa no cemitério, e logo também em Anneliese, acusando Anneliese de se intrometer em assuntos que não lhe diziam respeito. Na memória, os criados comentavam sobre o estado fragmentado da família após a morte da mãe. Algumas empregadas tentavam consolar o jovem e frágil Julius durante seu período de luto. Em seus impressionantes olhos azuis, se podia ver uma tristeza profunda, que parecia impossível de esconder. O irmão mais velho, Villard, surgia naquela lembrança, como uma figura imponente e estoica. O jovem Julius observava a enorme distância emocional que existia entre ele e seu irmão. De volta ao presente, Julius se perguntava como poderia encarar os outros depois de ter recusado a refeição. Ainda preso aos próprios pensamentos, continuava refletindo em silêncio. Uma lembrança nebulosa trouxe à mente a imagem de Anneliese e de seu irmão Lucille. Nisso ele se lembrou do passado, os tempos muito mais felizes. O piano silencioso permanecia imóvel, servindo como uma dolorosa lembrança da trágica morte de sua mãe. Julius admitia para si mesmo que, na prática, era quase um estranho para Lucille. Enquanto observava a lua através da janela, seus pensamentos se voltavam para a possibilidade de Lucille ter criado um vínculo com Anneliese, ainda na sacada da janela. Ele permanecia absorto nos pensamentos sobre sua complicada família. Mais cedo, Anneliese observou Julius se afastar com uma expressão de sincera preocupação. Enquanto isso, Julius recordava as lágrimas que ela havia derramado anteriormente, questionando em silêncio o motivo daquela tristeza que ainda não compreendia. A narrativa então retornou ao passado. Quando criança, Julius lutava constantemente contra sua saúde frágil, dependendo dos cuidados contínuos dos criados da casa. Em completo contraste, seu irmão Villard possuía uma condição física extraordinária. Ele era lembrado por todos como o herdeiro perfeito, um título cujo peso Julius jamais acreditou ser capaz de carregar. A imagem do irmão mais velho treinando diligentemente ressaltava ainda mais a enorme diferença entre eles. Enquanto Julius era mantido protegido dentro da mansão, devido à sua condição delicada, Villard se destacava brilhantemente em seus estudos militares. Atrás de uma janela, o jovem Julius observava o mundo seguir adiante sem ele. Em seus olhos infantis, se refletia a solidão que marcou grande parte de sua infância doente e isolada. Foi durante uma apresentação musical que algo mudou dentro dele.
O jovem Július contemplava os músicos, com uma admiração jamais sentida antes, encontrando naquele momento uma nova fonte de inspiração. De volta ao presente, Anneliese permanecia sentada no sofá, mergulhada em pensamentos. Sua mente não conseguia parar de revisitar o recente conflito. O aviso de Július sobre limites pessoais continuava ecoando dolorosamente em sua memória. Ela se preocupava com a possibilidade de ter sido inconveniente, enquanto imaginava um pequeno Július, praticamente lhe dizendo para perceber o ambiente ao seu redor antes de agir. Lucille se aproximou dela, enquanto ela permanecia desanimada e curvada, sobre o elegante mobiliário da mansão. Com entusiasmo, o garoto mostrou-lhe um livro ilustrado, repleto de diferentes animais. Anneliese respondeu com um sorriso gentil, demonstrando interesse imediato pelo livro que Lucille lhe apresentava. Ao mesmo tempo, não conseguiu evitar recordar seu sonho fracassado de reunir toda a família em um jantar feliz. Em sua imaginação, Július continuava sendo uma figura distante, quase uma sombra, sempre ausente da imagem de uma família verdadeiramente unida. No fim, Anneliese decidiu que não tentaria mais forçar Július a participar de algo contra a própria vontade. Vários dias transcorreram em silêncio dentro da grandiosa propriedade. Certo dia, Anneliese caminhou pelos corredores, em direção à principal fonte de suas preocupações. Ao passar diante do quarto de Július, percebeu que o silêncio continuava reinando, atrás da porta fechada. Posteriormente, ela saiu para passear pelos jardins, acompanhada de Lucille e do pequeno lobo cinza da família. Durante a caminhada, uma empregada comentou que fazia tempo que não ouviam Július tocar violino. A outra empregada que estava por perto admitiu que também sentiam falta das apresentações musicais de seu mestre. Contudo, ao perceberem que haviam sido ouvidas por Anneliese e Lucille, as criadas rapidamente se desculparam e se retiraram. Lucille percebeu que Anneliese parecia distraída e a chamou com preocupação. Em resposta, ela abriu um sorriso brilhante e tranquilizador para o garoto, tentando afastar qualquer preocupação que ele pudesse sentir. A criada de cabelos roxos se aproximou de Anneliese no corredor, com uma expressão sombria. Se curvando respeitosamente, ela apresentou um sincero pedido de desculpas por sua interferência anterior. Anneliese ficou completamente confusa diante daquele pedido de desculpas tão repentino e inesperado. Isso fez ela se lembrar da explicação de Edwin, o funcionamento do espelho mágico, provocando uma reação de choque em Anneliese. Anneliese acreditava que a criada de cabelos roxos havia agido por preocupação com Július, mas a mulher negou essa possibilidade. Ela explicou que suas próprias intenções eram irrelevantes, sempre que entravam em conflito com os desejos de Július. Ainda assim, se desculpou por sua grosseria. Antes de encerrar a conversa, após concluir sua explicação, a criada começou a se afastar. No entanto, Anneliese a chamou de volta. A criada parou e quis saber o que mais ela precisava. Anneliese comentou que não ouvia Július tocar música havia algum tempo. Preocupada, ela mencionou sua suspeita de que algo pudesse ter acontecido com ele. Ao ouvir a pergunta, a criada se voltou novamente para Anneliese para responder. Anneliese ficou ainda mais confusa, quando a criada, de forma abrupta, quis saber se ela possuía algum dinheiro. Enquanto isso, Július permanecia em seu quarto, observando pensativamente o violino repousado sobre seu colo. Algum tempo depois, Július ouviu alguém do lado de fora da porta, e perguntou quem estava ali. A porta se abriu apenas o suficiente para que Anneliese pudesse espiar cautelosamente para dentro do quarto. Ao vê-la, Július demonstrou pouca impressão. Anneliese o cumprimentou de maneira hesitante. Július imediatamente tentou dispensá-la, mas Anneliese o interrompeu apressadamente, deixando claro que aquele não era o motivo de sua visita. Parada no centro do elegante aposento, Anneliese encarou o homem de cabelos prateados. Ela explicou que estava preocupada e temia que algo tivesse acontecido. Em seguida, sugeriu que talvez houvesse algum problema com o violino, imaginando que o instrumento pudesse estar quebrado, e que essa fosse a razão de seu silêncio. Július repousou uma das mãos sobre o violino, enquanto se preparava para responder. Virando o rosto para o lado, ele afirmou que Anneliese era uma péssima mentirosa. Anneliese tentou se defender, mas, de repente, Július avançou e a pressionou contra a porta. Com um olhar penetrante, ele passou a questionar se sua mãe jamais lhe ensinou que não deveria entrar no quarto de um homem daquela forma.
Sem lhe dar tempo para reagir, Július continuou seu interrogatório, observando quão indefesa ela parecia, e demonstrando clara insatisfação com tamanha falta de cautela. Július recuou levemente e baixou o olhar, exibindo uma expressão cansada. Anneliese refletiu que simplesmente não teve muitas oportunidades de conversar com ele. Até então, se sentindo insegura, ela se desculpou, acreditando que talvez estivesse agindo de maneira inadequada, por falta de experiência. A reação de Július a pegou de surpresa, quando ele quis saber de quem ela havia obtido aquelas informações. Sem esperar uma resposta, Július começou a se afastar, já imaginando quem poderia ter sido a fonte. Anneliese se apressou em defendê-la, insistindo que a pessoa não teve nenhuma intenção maldosa. Július respondeu que qualquer tentativa de conquistar sua simpatia era inútil. No entanto, Anneliese negou imediatamente possuir esse tipo de motivação. Ela baixou os olhos e ofereceu um pedido de desculpas sincero ao Július. Erguendo novamente o olhar, Anneliese declarou que realmente estava ansiosa para ouvi-lo tocar. Ela confessou que desejava ouvir sua música para sempre, e revelou que, muitas vezes, passou diante de seu quarto, na esperança de escutar o som do violino. De costas para quem observava a cena, ela permaneceu diante de Július, enquanto continuava a falar. Em silêncio, Július ouviu Anneliese descrever o calor e o conforto que sentiu ao ouvir sua apresentação. De repente, ela regalou os olhos, ao perceber como suas palavras poderiam soar. Assustada, tratou de esclarecer que também desejava genuinamente conversar com ele. Nesse momento, Július cobriu o rosto com uma das mãos e afirmou que aquilo já era o bastante, deixando Anneliese completamente confusa. Ele então caminhou até a mesa, enquanto ela observava em silêncio. Ao abaixar o olhar para o violino, Július revelou que a alma do instrumento havia tombado dentro dele. Anneliese não compreendeu o termo, e uma explicação surgiu para esclarecer a importância da alma do violino. Essa pequena peça de madeira fica posicionada no interior do instrumento, conectando o tampo e o fundo. Apesar de seu tamanho reduzido, ela é essencial para transmitir as vibrações e garantir a qualidade sonora. Sem ela em sua posição correta, o violino perde grande parte de sua capacidade de produzir um som adequado. Július explicou que conseguia realizar algumas manutenções básicas, mas que aquele reparo específico exigia o trabalho de um artesão profissional. Anneliese compreendeu que esse era o motivo pelo qual ele havia parado de tocar piano. Július confirmou a conclusão dela, mas tratou o assunto com indiferença, descrevendo a atividade apenas como um passatempo. Em seguida, Július quis saber a razão de tanto interesse pelo assunto, deixando Anneliese momentaneamente sem palavras. Ela ergueu o olhar para Július com uma expressão séria e reflexiva, mergulhada em seus próprios pensamentos. A renda delicada de sua gola chamou a atenção, enquanto ela permanecia imóvel, repetindo mentalmente a mesma questão diversas vezes, tentando entender o verdadeiro motivo por trás de tudo aquilo. Os dois permaneceram afastados um do outro, no amplo salão, enquanto a atmosfera entre eles parecia mudar gradualmente. Július observou que o comportamento de Anneliese estava diferente do habitual, mas a jovem demonstrou compreender perfeitamente a situação. Erguendo o olhar para Július, Anneliese revelou um brilho de determinação em seus olhos. Em resposta, Július encarou a garota de cabelos alaranjados, com uma expressão confusa, sem entender o motivo daquela repentina mudança de atitude. Então, exibindo um sorriso radiante, Anneliese sugeriu com grande entusiasmo que os dois procurassem alguém para consertar o instrumento. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.